O turismo rural ajuda a diversificar a economia, gera emprego no campo e enriquece a troca de culturas. Para saber mais sobre esse assunto, conhecer quais são os projetos do Estado de São Paulo na área, nós recebemos hoje a Adriana Verdi, que é assistente técnica da APTA. Seja bem-vinda, Adriana. Muito obrigada, eu agradeço muito o convite. É com um enorme prazer que eu participo desse programa e é uma forma, a gente precisa dessa divulgação, né, das ações, tanto da Secretaria, ações junto aos agentes do agro, né, para o desenvolvimento do setor. Muito obrigada pelo convite. O JR Agro disponibiliza um novo episódio todas as sextas-feiras a partir das 19h30 nas plataformas digitais da Record TV. Adriana, o Ministério do Turismo define o turismo rural como o conjunto das atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, comprometidas com a produção agropecuária, que promovem o patrimônio cultural e natural. Você concorda com essa definição ou ela limita um pouco demais esse conceito de turismo rural? Na verdade, concordo e até acho que é interessante ampliar, né, esses benefícios, os impactos positivos do turismo rural, né? Eu poderia citar no mínimo 4 grandes vantagens do turismo. A primeira delas é criar novas fontes de renda ao produtor, né, ao pequeno produtor sobretudo, né? Então, ele pode adquirir novos recursos, né, na mesma propriedade, desenvolvendo atividades não agrícolas, né? O foco ainda são os produtos do agro, mas hospedagens, alimentação, então toda a parte de restaurantes, né, desse atendimento ao público, geram novas fontes de renda que serão muito bem-vindas, né, para a sustentabilidade social desses produtores, né? Mas o que a gente pode definir mesmo assim? Porque é muito amplo, né, esse conceito de turismo rural, assim, não é só o que tem ali na fazenda. Como é que é isso? Assim, como é que você definiria assim, o que dá para a gente chamar de turismo rural? Turismo rural é essa amplitude que envolve o agro. Na verdade, o foco é o bem, ou é o serviço produzido na unidade agropecuária, né? E todas as atividades de atendimento ao público, né? E que extrapola o agro, né? Com certeza. São segmentos aí, atividades que vai gerar todo um desenvolvimento do território também, né? E outros setores da economia, tanto a rede de hotéis, né, restaurantes, o artesanato daquele município, daquele lugar, daquele território, né? Então, esse conjunto de atividades agrícolas e não agrícolas, mas o foco é o agro. Em alguns momentos se confunde ali o turismo rural com o ecoturismo, por exemplo? Isso, então, ainda observando essas vantagens do turismo rural, essa é a primeira que eu havia citado, mas outras, como a valorização do patrimônio histórico, cultural daquele território, né? Aquele produto geralmente não aconteceu, o produto carro-chefe, vamos dizer, né? Se a gente observar as regiões do estado de São Paulo, então o vinho em São Roque, né? A uva na região do Circuito das Frutas, em Jundiaí, por exemplo, são atividades que estão lá já há muitos anos, há uma centena de anos, vamos dizer assim, né? E aquele produto gerou todo uma cultura relacionada, né? Tanto na própria construção, na arquitetura ainda, né? Daquelas propriedades, quanto principalmente na organização daquele espaço e as manifestações culturais que isso gera, né? Hoje nós temos várias festas típicas, principalmente no Circuito das Frutas, então a festa da uva, que já está na 38ª edição, né? E outras do figo, do caqui. Então, são manifestações culturais ligadas aos produtos do agro que são valorizadas com o turismo, né? Você citou São Roque, que é
próximo aqui da capital paulista, e isso é um exemplo de como o turismo rural modifica a cidade, né? Com certeza, modifica todo o território, né? Antigamente, vamos dizer, antigamente, há uns 15 anos atrás, eram 2 restaurantes só em São Roque, né? Hoje é só passar pelo caminho ali do vinho, são muitos, são vários, né? E não só isso, fazendinha, tem uma fábrica de destilados, o vinho ainda é o motor, já é o carro-chefe, continua ainda, né, sendo, mas agregou, né, novos serviços, novas atividades, né, tem o esqui, tem todo um aparato, inclusive de recepção de hotéis, que foram criados ao longo desses 10 anos. Quem talvez nunca passasse pela cidade acaba indo, incentivado por esse tipo de turismo, e acaba movimentando como as outras formas de turismo também. Você acaba movimentando a cidade toda. Isso valorizou muito a terra, né? Ali no próprio circuito do vinho. E é importante falar como nasceu, né? Nasceu de uma experiência, de uma articulação entre o poder público municipal e o sindicato do vinho, né, de São Roque, e deu muito certo, né? Como é que foi isso? Foi um acordo, foi uma estratégia tomada de forma coletiva, por isso que a governança é fundamental, né? As nossas atuações, quando eu falo nossa Secretaria da Agricultura do Estado, vem muito no sentido de fortalecer essa governança, né? Existe uma parceria consolidada ali, Secretaria de Agricultura com Secretaria de Turismo, ou ainda incipiente? A Secretaria do Turismo, pensando aí numa trajetória dos últimos 10 anos, ela alterava muito, era uma rotatividade grande de secretários, né? A última gestão foi, assim, maravilhosa, posso dizer que muitas ações, assim, importantes do Vinícius, né? Ele promoveu as rotas gastronômicas, que são 7 hoje, né? Mas mais 3 estão por vir. Então, isso incentivou muito. E agora, nessa atual gestão, já há um movimento para a constituição de um grupo sobre turismo rural. Então, já há uma parceria forte entre as 2 secretarias. E como é que funcionaria esse projeto? Então, a gente ainda ainda é um projeto, por enquanto, né, mas que tem tudo para dar certo. Porque as duas secretarias, os técnicos já se conversam, né, na verdade há um diálogo muito forte, principalmente na ponta. O ano passado nós desenvolvemos uma participação importante na AgriShow, de forma coletiva, e no Mesa São Paulo também. Vários eventos. Então, há uma potencialidade grande, né? Na verdade, entre as 2 secretarias. E eu posso até acrescentar do desenvolvimento econômico também. Então, são secretarias que podem potencializar as suas ações de forma de um trabalho, a partir de um trabalho mais coletivo, né? É difícil convencer o produtor rural tradicional, que vem de uma família que sempre viveu do campo ali, de que o lugar em que ele trabalha pode também servir ao turismo? Com certeza, né? Principalmente há 10 anos atrás, vamos dizer, era ainda mais difícil, né? Hoje, com bons exemplos assim bastante positivos, favoráveis, né? Isso, de certa forma, criam modelos e é muito bom, né? E são modelos, são pilotos que acabam sendo seguidos, né, por outras regiões, e até uma competição entre as regiões do estado, né, para quem vai atrair mais turistas, né, e poder, de certa forma, desenvolver seus produtos, né. E convenceu o turista de que o campo também é legal para fazer um turismo rural mesmo, conhecer ali a fazenda? Hoje a gente ainda observa, né, o paulistano, principalmente, pegando o avião e indo observar as realidades gaúchas, no caso do vinho, né? E aqui ao lado, né, do entorno metropolitano, nós temos já vinícolas com um bom produto, né? E com um espaço maravilhoso. Então,
já é possível só pegar o carro, andar, sei lá, 60 quilômetros e você encontrar bons exemplos, né? Boas paisagens, belas paisagens, né? E o que falta para manter esse turista aqui em vez dele ir para o sul? Mais divulgação, né? Precisamos divulgar mais os nossos circuitos, né? Trabalhar melhor a qualidade do serviço, né? A ser oferecido, a ser ofertado. Mas, e aí voltando, né, às vantagens do turismo, a beleza cênica, né, a manutenção da paisagem, isso é uma outra vantagem que o turismo rural proporciona. Então é importante manter a paisagem bonita, né, o lixo no lixo, as estradas bem conservadas, sinalização, de certa forma vai compor todo esse ambiente. Então, pensando nas vantagens do turismo rural, esses benefícios também devem ser muito considerados, né, quando a gente trata de turismo rural. Em quantas cidades vocês identificaram o turismo rural no estado de São Paulo? Então a gente trabalha com regiões, né? E hoje nós estamos com 30, por exemplo, 30 arranjos produtivos locais no agro, né? A gente vem trabalhando mais recentemente com essas concentrações produtivas numa parceria com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, e que é exatamente a valorização desses produtos tradicionais, são os produtos diferenciados, de valor agregado e que de certa forma contrapõem as commodities, né? São esses os produtos responsáveis pela diversificação do agro paulista. Por exemplo? Por exemplo, o milho crioulo, né? Na região de Itaoca, naquela região, né? A Piaí, né? Por exemplo, o próprio vinho, a cachaça artesanal, né? São o café especial da região da Mantiqueira, né? A macadâmia de Dois Córregos, Bocaina. São experiências, são produtos que têm um potencial enorme de atração, né? Já são bem explorados ou ainda falta? Alguns mais que outros, né? Isso aqui a gente observa. Nas regiões, naqueles territórios onde existe um projeto coletivo de base territorial, projeto coletivo é uma governança mais eficaz, né? Uma governança, um projeto mesmo entre diversos atores que estão envolvidos com a cadeia de produção. Onde essa governança funciona, isso já demonstra bons resultados, né? Qual setor você definiria como bom exemplo? Bom exemplo, o café, né? O caso do vinho, também em alguns pontos a cachaça. Então, o queijo artesanal, já tem um roteiro do queijo artesanal também, né? Que é outro potencial enorme que a gente vem trabalhando nos artesanais SP. Senão o pessoal pensa que é só em Minas, né? Exatamente, e vinho no sul. Então a gente precisa desenvolver esses segmentos no estado de São Paulo, né? Porque a gente tem uma tradição grande, e qualidade, né? já tem, né? Adriana, você pode falar um pouco dos roteiros gastronômicos voltados para esse turismo rural? Então, os roteiros, as rotas gastronômicas foi uma medida, é um programa da Secretaria do Turismo, né, que a gente vem acompanhando. São 7 rotas já constituídas e 3 ainda estão nessa fase de preparatória, vamos dizer. Quais são as constituídas e quais são as que nós que virão? Temos dos 2 vales, o Vale do Ribeira, Vale do Paraíba. E qual a característica? O foco é a gastronomia. Então, variada. Variada, exatamente. Mas tradicional? Bem tradicional. São só produtos tradicionais, né? Geralmente da agroindústria. Então já tem um processamento, né? E aí estão os segmentos, tem vinho, tem cachaça, tem pratos, né? São bem variados, né? E tem até a pamonha, no caso da minha cidade, né, na região de Piracicaba, que é a outra rota do Itaqueri. Então, o Pantanal Paulista, são 7 já. E eles têm participado, né, do Mesa São Paulo conosco, da AgriShow.
É importante o resgate, por exemplo, da tradição gastronômica de cada região? É fundamental. Existe um estudo sobre isso e aí desenvolve-se? Como é que funciona? Como é que se criam essas rotas? Então, na verdade, são vários especialistas já em nível internacional que trabalham com o tema, né, de resgate aí dos produtos típicos, dos produtos tradicionais. São muito tratados como patrimônio histórico-culturais, né, dos territórios onde são desenvolvidos. E aí que eu acho que mora o principal benefício, né? Esse resgate é fundamental para manutenção desses produtos ao longo do tempo, né? No futuro. É aí que você mistura o turismo com a cultura, né? Exatamente. Você tem um resgate histórico do que é aquela cidade, do que se come ali, do que se produz. Exatamente. São esses produtos típicos, tradicionais, né? De valor agregado e que merecem estar em evidência, né? Merecem estar nos principais eventos. Inclusive, nós tivemos uma política, lembrei agora da gestão anterior, e eu acho que vai permanecer, de todos os eventos da secretaria, a gente trazer esses produtos para as comemorações. Você Né? divulga, né? E, inclusive, nos eventos do próprio Palácio dos Bandeirantes, né? Eu acho que é uma oportunidade importante da gente estar divulgando esses produtos, né? Chancelando, né? O Estado tem como tem mais condições de expor, né? E de mostrar esses produtos que representam o patrimônio do povo paulista. É aquela coisa de que o estado de São Paulo não é só arroz, feijão, bife e batata frita. A gente tem muita comida aí que as pessoas não conhecem fora daqui, né? Aliás, até fora da cidade de São Paulo, não sabe o que tem em cada região. Com certeza. E, inclusive, nessas ações nossas aí pelo interior, nessas oficinas que fizemos com 10 segmentos dos artesanais SP, nós pudemos ter contatos com, assim, produtos, pratos típicos de muitas regiões que eu desconhecia. Por né? exemplo? Por exemplo, o arroz verde do Vale do Ribeira, né? Alguns chás típicos também. Me conta o que é esse arroz verde, porque eu também não conheço. Eu já fui muito para o Vale do Ribeira, que eu trabalhei na Baixada Santista. Pois é, isso daí eu até vou investigar melhor da próxima ida, porque a comunidade não conseguia, a produção era pequena, não atendia a demanda do arroz e eles necessitavam, a comunidade necessitava colher o arroz verde. E essa tradição ficou e existe uma manifestação lá, uma festa típica com base no arroz verde. Isso eu soube há pouco tempo e é um prato a ser investigado melhor, trazê-lo à tona, né? Para que a população passe a apreciar essa... O arroz verde, então, ele não é um tipo de arroz, ele é colhido antes, é isso? Colhido antes antes da maturação, né? E como isso deve ter muita coisa por aí, né? Muita coisa. O estado de São Paulo é enorme. E como é que foi para o setor o período da pandemia? Então, eu acompanho mais a produção de uva e vinho, né? Frutas principalmente. No início foi bem complicado, principalmente em relação às frutas, né? As frutas temperadas da região aí de Jundiaí, do circuito das frutas. E o consumo de caqui, por exemplo, foi bem menor, né, do que o normal. A dificuldade de escoar determinados produtos, por exemplo, até a uva, né? Mas em relação ao vinho, não. O vinho teve uma projeção superior à demanda normal, né? Mas isso na venda do produto. Mas e o turismo rural? Porque o turismo parou, né? De uma forma geral, o turismo em geral parou, porque com certeza estava todo mundo confinado. Nós fizemos uma pesquisa mediante a Câmara Setoriais, que é outra ação da Secretaria da Agricultura, principalmente para esse grupo envolvido na Câmara Setorial,
E nós percebemos que todas as vinícolas paulistas, elas utilizam o turismo rural. Elas trabalham o turismo rural, né? Seja ela micro, que vende somente para a vizinhança, até as grandes, né, que têm o mercado nacional, que atuam no mercado nacional. Todas as vinícolas paulistas dependem, trabalham e contam com o turismo rural. E essa foi um evento bastante complicado para as vinícolas. E eles tiveram que acessar outros canais de comercialização, né, principalmente a venda virtual, né, através das plataformas. De certa forma, foi uma experiência nova, antecipou, em muitos casos, um canal de comercialização que ia chegar com o tempo, né, já está chegando. Ampliou. Né? Então, por um lado, foi importante, isso aumentou a governança do segmento vinho e aproveitaram esses momentos difíceis que vivemos, né, para se integrar, para conversar mais e utilizar as novas ferramentas de comunicação. Eu acho que serviu para isso, né? Esse pessoal que dependia muito do turismo quebrou? Teve gente que quebrou? Eu não conheço nenhum caso. Eles passaram dificuldades, uma boa parte, né? Principalmente, lógico, os menores, mas já estão retomando agora com a volta, conseguiram sobreviver. 2023, o que se espera? Se espera que esse ano seja interessante, já está sendo, né? Eu tive a oportunidade agora no Carnaval de passar pela região do circuito aqui de Jundiaí e realmente o turismo já está sendo retomado. Se você tivesse que apostar no grande negócio do turismo rural em 2023, qual seria? Pergunta difícil, né? Mas vamos lá. É complicado. Mas assim, eu vejo o enoturismo com uma grande perspectiva hoje no estado de São Paulo. Principalmente nesse entorno metropolitano, que são os casos de maior sucesso, vamos dizer assim. Né? Por quê? Porque tem toda uma questão lúdica em relação até às vinícolas, né? A produção de uva. E realmente esses produtores também fizeram por merecer, né? Estão com estratégias muito interessantes, né? Se a gente observar no circuito de São Roque, por exemplo, o resgate da gastronomia portuguesa aliada ao vinho é fantástico, né? Com algumas manifestações culturais, a noite do fado, a comida portuguesa, o bolinho de bacalhau, o ritual de enterrar os vinhos. Então, esse resgate é fundamental para o desenvolvimento, né? Essas boas ideias são criativos. Só para a gente encerrar, produtor rural que pensa em ingressar nessa área do turismo rural, o que ele deve fazer? Ele deve conhecer bem, né, qual vai ser a sua entrada, né, em termos de quais serviços ele quer. Eu conheço muitos casos, né, de produtores já com capital, por exemplo, no mundo do vinho, que estão entrando e já estão conquistando, porque estão próximos a circuitos já consolidados. Tem algum órgão, né, que eles devem procurar para se preparar? A nossa assistência técnica, a CAT, né, que é uma coordenadoria da Secretaria da Agricultura, é uma porta de entrada, vamos dizer, para que esse produtor consiga conhecer melhor quais são as políticas da Secretaria da Agricultura em relação ao turismo. Nós temos um financiamento, né? Nós temos um fundo voltado, uma das linhas desse fundo de expansão do agro é o turismo rural. É uma linha voltada para o turismo e é uma linha assim com vários benefícios, né? Juros, né, bem reduzidos, um espaço de carência, né, interessante, então que pode ser muito útil, né, para esse produtor que quer começar, que quer investir no turismo. Né? Ok, Adriana, eu agradeço muito a sua participação. JR Agro
está chegando ao final. Muito obrigado. Eu, em nome da Secretaria da Agricultura do Estado, agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição. Toda sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, um novo episódio do JR Agro fica disponível nas plataformas digitais da Record TV. Até a próxima.